Pessoal, bom dia. Bom dia. Como é que vocês estão? Me contem aí. Tudo tranquilo? Bom dia, Olá, tudo Ricardo. tranquilo? Bom dia. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo ótimo. E aí? A senhora tá Sejam bem? bem-vindos. Tá tudo tranquilo, tudo bem, tudo bem. Tudo se organizando aí na medida dos possíveis. Tudo bem. Ok, galera, vamos aí, né, começar. Receberam o material ontem? Já deram pelo menos uma olhadinha? Eu não poluí os slides, acho que vocês viram isso. Né? Só os temas, né? Cada tema aí é um verdadeiro debate de aula. E parabéns aí, eu estava vendo acesso aqui, né, na material que vocês têm, é Ricardo, né, que continua na organização aí, de uma página, né, um ambiente de apoio, na verdade, né, que vocês têm virtual. Ó, tá de parabéns, viu? Tava dando uma olhadinha. Muito bom, muito bom. É bom que ninguém se perde, ou de repente quem perde uma aula, ou tem aquele tempo de estudar, né, já sabe onde encontrar, tudo sem nenhuma preocupação. Isso é importante. Muito boa ideia e iniciativa, viu? Então, de parabéns aí. Bom, queridos, eu tentei organizar hoje um bate-papo, digamos um bate-papo, é ótimo, né? E eu estou só olhando aqui porque eu não sei nem como é que eu vou começar, porque tem tanta coisa hoje para trabalhar com vocês nesse espaço de tempo curtíssimo. Daqui a pouco é 11 horas. E isso porque eu não vou dar intervalo, não, viu? Por isso que eu digo, a não ser que vocês queiram, né? Tragam aqui chá, café, água, vitamina C, o que vocês quiserem aí, para não. Bote a água do feijão no fogo, deixe lá no fogo baixo, para não queimar. E vamos lá, tá bom? Turma, mais uma vez, a dinâmica de hoje eu peguei, inclusive, pela ementa do curso de vocês, certo? Peguei pela proposta também do híbrido, tá até aqui comigo, proposta do híbrido aqui. E nós hoje vamos direcionar, a nossa aula 3. Né? Eu acho interessante porque, olha o tema, paradigmas do pensamento social. Modernidade e pós-modernidade. Ah, legal, né? Esse conteúdo da aula de hoje também está presente na apostila de vocês do Blackboard. Dá uma olhadinha na unidade 1. Na unidade 1, a parte final da apostila é a aula de hoje, certo? Inclusive, tem até um videozinho lá para que vocês escutem. Acho que é um vídeo de 3 minutos. É um vídeo muito rápido. Só tudo bem. Aí, olha o desafio. Como é que eu vou trabalhar com vocês paradigmas de um tempo social? Olha aí. Buscando trabalhar, inclusive, os dois básicos conceitos, né? Um conceito chamado modernidade e um outro conceito chamado de pós-modernidade. Pronto. Como é que eu vou fazer? É um videozinho que eu consegui no YouTube, né? Eu não encaminhei para vocês ontem porque eu estava com medo de não ficar legal. Eu acho que vocês já ouviram falar em ponto de mutação de Fritz J. Capra. Ponto de mutação de Fritz J. Capra. Vou passar aqui para vocês o vídeo. Eu espero que dê certo. Se não, eu deixo o link e aí nós vamos... Deixa eu só pegar aqui comigo, que eu já botei aqui no linkzinho, porque fica melhor trabalhar. Só um minutinho, rapidinho. Pronto, vamos ver se vai dar certo. É 5 minutos o vídeo, é o tempo que vocês vão chegando, vão se organizando. Vou só de partilhar aqui. All of us, we need a new vision of the world, and we need a more comprehensive, more inclusive science to support us. There is a new theory emerging now,
which places all the ecological concepts we've been talking about into one coherent scientific framework. We call it systems theory, the theory of living systems. Living systems? Mm-hmm. All living organisms, as well as social systems and ecosystems. See, this theory would help us get a much firmer grasp on the sciences that deal with life. Are these all your own ideas, or do other people share them? I mean, has this been applied in the sciences anywhere? Am I a crank? It's okay, Senator. This is real science. And many scientists, including some Nobel laureates, have been working on these ideas. Prigozhin, Bateson, Maturana, just to mention a few. Yes, it is science, but of a new kind. Instead of concentrating on basic building blocks, the systems view concentrates on principles of organization. Instead of cutting things to pieces, it looks at the living system as a whole. How can you think usefully about things in this holistic way? That's what I don't see. You can contemplate them, you can look at them, as Thomas says. But if you want to do something, if you want to get into specifics, by definition, don't you have to take things apart? How can you talk usefully about a tree without talking about its roots or its leaves or its bark? Oh, I could. Without even naming the parts you mentioned. A Cartesian would look at a tree and conceptually take it to pieces. But then he would never really understand the nature of the tree. A systems thinker would look at a tree and see the seasonal exchange between tree and earth and sky. Would see the annual cycle, which really is one big breath the earth takes through its forests, providing us with oxygen, a breath of life, linking the earth with the sky and us with the universe. A systems thinker would look at the tree and see the life of the tree only in relation to the life of the whole forest. Would see the tree as a habitat for birds, a home for insects. But if you look at a tree and try to understand it as something separate, you will be bewildered by the millions of fruits it's producing in its lifetime, because only 1 or 2 trees will grow from those fruits. So if you look at the tree and see it as a member of a larger living system, that abundance of fruits will make sense. Because hundreds upon hundreds of forest animals and birds will survive because of them. Interdependence. And the tree cannot survive on its own either. To draw water from the ground, it needs the fungus that grows at the tip of each root. And the fungus needs the root to survive, and the root needs the fungus. If one dies, the other dies. And there are millions of relationships like this in our world, each depending on each other for life. The systems theory recognizes this web of relationships as the essence of all living things. Only the uninformed would call such a notion naive or romantic, because this dependency we all share is a scientific fact. A web of relationships. Yes, but this time it is the web of life itself. The theory of living systems actually provides you with an outline of an answer to that eternal question, what is life? Pessoal, deu para vocês sinalizarem aí? Me confirme aí se deu para vocês sinalizarem. Por favor.
Deu para sinalizarem? Certo. Beleza. Então, quem for chegando na sala, na aula, certo? Nós estamos vendo um pequeníssimo trecho, tá? Eu vou até digitar aqui. Deixa eu só bloquear isso aqui. Nós vimos um pequeno trecho de ponto, deixa eu pegar aqui, ponto de mutação, certo? E Kirchhoff. Certo? Nós vimos um pequeno trecho. E vocês vão entender o porquê que eu iniciei o nosso encontro, né, nosso terceiro encontro hoje, com esse pequeno videozinho, né? É uma película antiga, na verdade, certo? Muito antiga. E aí eu quero que vocês agora, não vou deixar vocês parados hoje não, né? Vou só pegar aqui o código. Vamos lá. Beleza. Vocês vão entrar agora, certo? No link. Aquele que eu já trabalhei com vocês. Sem algum. Entrem nesse link aí que eu encaminhei, por favor. Entrem no link, certo? Analisem o código, lançando aqui na tela. Veja aí, por favor. Deixa eu ver se vai dar certo, porque eu vou fazendo com vocês. Acho que dá. Deixa eu ver se tem a... Pronto, beleza. Quando vocês entram na tela, vocês estão vendo aí, certo? Uma palavra instantânea que vem à sua mente após você ter visto esse pequeno vídeo. Digitalizem aí, por favor, e submetam para mim, certo? Após você ter visto o vídeo, esse pequeno vídeo de 5 minutos e 23 segundos, a pergunta é, não é nem pergunta, é uma indagação, né? Uma palavra instantânea que vem em sua mente. Você vendo o videozinho, o que é que foi pairando aí nas articulações. Passem aí para mim, por favor. Aguardando 2 minutos, certo? 2 minutinhos aí para início da nossa viagem. Eu tenho coisa aqui para mostrar a vocês hoje. Meu Deus. Mas vamos lá. Obrigada, Stefano. Obrigada. Depois eu vou formalizando aí o que vocês responderam, tá? Queridos, a película... Só travar aqui, é tanto travo hoje aqui. A película, sim, meu áudio tá chegando bem. Digam aí, que eu vou iniciar o debate. Ok, Cecília. O áudio tá chegando bem, meu áudio, o vídeo? Perfeitamente, okay, obrigada. professora. Certo, muito obrigada. Eu não sei se vocês conheciam, né, esse filme. Na verdade, é um filme antigo, pessoal. Né? Ele é muito estudado nos cursos, em alguns cursos, inclusive de mestrado e doutorado, certo? Dentro dessa seara aí da própria sociologia jurídica, né? E eu lembrei dele, fazendo o planejamento do nosso encontro hoje, e eu disse, vou já passar, né? O ponto de mutação. Sabe aquele tempo que tinha aquelas fitas cassetes? Pronto, é mais ou menos daí, né? Então, é um filme que originou-se do livro, né? Ponto de Mutação, um livro que inclusive tem o mesmo nome, escrito por Friedrich Capra. Né? Ele foi austríaco, né? Doutor na Universidade de Viena, né? Era físico ele, certo? E ele também tem outros livros, né? O Taô da Física, né? O Ponto de Mutação, que é desse, e a Teia da Vida. Né? E ainda tem outro, As Conexões Ocultas. Eu olhei para cá e estou vendo ele aqui. As Conexões Ocultas, certo? Então, aí nós temos
um debate que vem desde mais ou menos 1962. Então, o filme, ele vem tratando, né, diferentes contextos. É porque eu botei só a partezinha da película, é porque é o debate que eu quero para a aula de hoje, né? Mas esse contexto que eu falo traz o bebedouro aí do que nós tentamos trabalhar na sociologia jurídica, né? Contextos políticos, sociais, econômicos, científicos, religiosos, né? E isso tratado lá do século XX, como fator de uma verdadeira crise. Então, a película vai tratando também de uma verdadeira mudança, né, de paradigma. E essa verdadeira mudança de paradigma vem do próprio contexto. Né? O que é mutação? O que é mutação? Né? O que é a palavra, o significado de mutação? Né? Quando nós entendemos que tudo está em constante, pelo menos eu entendo assim, né? Não sei, interação, e tudo está se relacionando, digamos assim, né? Mas o enfoque legal é porque o próprio filme vai trazendo 3 personagens muito interessantes. Um personagem, um poeta, olha aí, um cientista e um político. Então, vocês viram um debate, um pequeno debate, de um cientista com um político, justamente para expressar visões diferentes, digamos assim, né? Sobre um determinado objeto, digamos assim, certo? E toda a película vai levando, sim, uma discussão, né? Entre a própria política, né? Mais ou menos um teor de abstração feito pelo cientista, vocês viram aí algumas palavras que foi colocada no diálogo, né? E o poeta tentando fazer o quê? O poeta tentando fazer um próprio equilíbrio, digamos assim, certo? Tá, obrigada aí pela participação de vocês, tá? As palavras que vocês me colocaram, só para me dar já uma olhadinha aqui, né? Ô, gente, tá lindo o que vocês me lançaram. E essa lindeza, né? Eu vou trazer, socializando aqui, como vocês estão com uma página aí, né? Consigo. Gente, é muita tecnologia junta. Tem horas que eu não sei mais nem o que fazer aqui, sabe? É muita informação, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Mais ou menos vocês me passaram, eu recebi esse quadrinho aí, né? É uma interação de nuvens, né? Eu vou dizer que é nuvens mutacionais, mas que vocês colocaram entendimentos muito interessantes, né? Considerando análise, interdependência, meio ambiente, natureza, né? Juízes, integração, sistema, futuro, seres vivos, profundidade, mudanças, ciência, miséria, visões, sistemas, conjunto, pronto, conexões. Todas essas palavras, realmente, elas sinalizam uma interdependência. É isso que eu quero colocar para vocês, certo? E é nessa interdependência, meus queridos, que eu inicio a nossa aula, certo? Esse filme, vocês puderem dar uma olhadinha ou no livro, vejo até síntese também, acho que vale a pena até para fazermos um parâmetro com o modelo atual vigente, tá? Uma ideia aí, quando eu trago justamente para o nosso objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? Principalmente na aula de hoje, né? É uma abordagem sociológica do próprio sistema jurídico, certo? Essa abordagem sociológica do sistema jurídico, quando eu disse para a aula de hoje, sim, para a aula de hoje e para todas as nossas aulas seguintes, certo? Que eu vou precisar disso daí. Então, só recapitulando, rápido, a própria sociologia jurídica, ela vem simplesmente como uma disciplina, assim, né? Lá por volta do século XX, quando começou a haver o quê? Uma análise dos próprios fenômenos ditos jurídicos, né? Essa análise se baseou simplesmente em determinados conceitos e, a partir daí, a utilização de específicos métodos de estudo. Esses específicos métodos de estudo nós buscamos na sociologia geral. Lembrem da aula passada, por favor? Ah, professor, eu quero estudar um método mais positivista. Professor, eu quero estudar um método mais analítico.
Eu quero estudar algo dentro de uma metodologia de estudo de caso. Eu quero estudar em uma abordagem etnográfica. A etnografia vem lá da antropologia, né? Que vai haver necessariamente uma aula para isso, né? Então, nós temos aí um italiano, eu só lembro o sobrenome dele, Greco, né? Ele era formado em Sociologia e Direito. Então, em 1907, ele publica o primeiro livro, um livro chamado Sociologia Jurídica. Olha aí, né? Já com um arcabouço, digamos assim, para se tornar, olha aí, o livro, um nome de uma futura disciplina. E é interessante que esse livro, né, ele apresentava, apresentava para a época, vários sistemas jurídicos. Olha aí, sistemas jurídicos, e o próprio autor, né, Greco, ele fazia uma análise da interação desses sistemas jurídicos numa perspectiva de quê? De causas e funções sociais do direito. Olha aí. E como a mola, né, ou melhor, uma mola impulsionadora, um fator gerador de tudo isso, a estrutura econômica da sociedade. Né? Nardi Greco, né, esse italiano. Resultado, logo em seguida veio Euríncite, né, e ele publicou Fundamentos da Sociologia do Direito. E ele teve, na época, uma grande repercussão, certo? Então, partindo de tudo isso daí, pessoal, para não ficar muito com essa parte de historização, mas para que vocês entendam, sim, que hoje, o nosso direito, hoje, a nossa sociologia jurídica, digamos assim, vem manifestando uma dada realidade que ela é observada, né? Ora, na sociedade. Ou seja, não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós avaliamos, sim, a criação, a aplicação de determinadas normas, tá? A análise desses fatores normativos, sim, buscando o interesse de forças sociais, que eu quero dizer, né? Forças sociais. Então, é aquela ideia de um grupo social, certo? É aquela ideia, para outros, de próprios fatos do direito. E esses fatos do direito, né, eles vão se externar, eles vão se externalizar, né, em próprio o quê? Em uma própria norma, nas leis, digamos assim, né, e nos próprios fatos e na criação dessas determinadas ou de determinadas relações jurídicas, certo? Então, assim, nesse prisma, digamos assim, né, de discussão, é que eu venho tentar trazer vocês hoje para a nossa aula, né, a partir do próprio ponto de mutação. E aí eu tenho agora uma ideia, digamos assim, mais formalizada, já que é o nosso terceiro encontro, né, de que a sociologia jurídica, ela vem simplesmente com uma finalidade, não sei se vocês estão anotando, de analisar o próprio processo de criação do direito. E, consequentemente, como é que ele é aplicado na sociedade. E aí, nesse exercício de pensamento, né, nós buscamos simplesmente o quê? As especificidades, digamos assim, da aplicação desta sociologia jurídica, obviamente, né, e uma própria análise também, né, da eficácia do direito. Só para agregar, digamos assim, de uma maneira até informal, né, vamos trazer uma reflexão para uma outra disciplina, né, que eu leciono também, que eu ministro, é o Código Penal. Nessa análise, por favor, nessa análise de que a sociologia jurídica vem fazendo o quê, professora? Analisando literalmente o processo de criação do direito, leis, normas, e como é que ele se aplica na sociedade, certo? Nessa análise aí. É um caso bem simples, retirado até de livros, tem isso aí, certo? Apenas para fomentar essa ideia,
Foi citado, inclusive, em algumas revistas de circulação, né, nacional. Vamos imaginar que o tipo penal furto, que está previsto no artigo 155 do Código Penal, né? Subtrair para si ou para outra, ou seja, eu retirar, né, de alguém algo para mim, que não me pertence, essa coisa é alheia, não é? Aí vamos imaginar que alguém, não é, vai em uma farmácia, pode ser inclusive algum de nós, eu, tu, ele, nós, vós, eles, beleza? Eu estou me incluindo. Algum de nós vai numa determinada drogaria, numa determinada farmácia, né? E subtraímos, que é o furto sem violência, sem grave ameaça, apenas, né? Subtraímos um shampoo. Esse shampoo tem um valor de R$23. Pronto. Então, por esse furto, digamos assim, né? Euzinha ou algum de nós, das câmeras, filmador, aquela coisa toda, processual, e é só um exemplo, pessoal, só um exemplo. Fomos presos, né? Pronto. 1 ano e 7 dias. 1 ano e 7 dias, aguardando um determinado julgamento, certo? A advogada veio, pediu absorção, né? Onde tentou sustentar simplesmente que nem os responsáveis pelo estabelecimento e nem tampouco a polícia, digamos assim, consideram furto de pequeno valor, a ideia da insignificância no ordenamento jurídico brasileiro, certo? Resultado, os tribunais poderiam argumentar, poderiam não aceitar, digamos assim, ou rejeitar essa determinada argumentação, né? Condenando a réu. Professora, onde é que a senhora quer chegar? Pronto, justamente aí, a sociologia jurídica buscando em todo esse processo como é que, né, a criação do direito, a aplicação das leis, né, ocorre na sociedade. Quando, de repente, no Brasil, de acordo com a própria desigualdades sociais existentes, né, obviamente, tem a incidência da aplicabilidade do furto de valor insignificante, só que tem que ter vetores, como o próprio STF coloca, como o próprio STJ coloca, né, que 4 vetores seriam esses, para que, de repente, possa ser aplicado o princípio da insignificância, né? Então, mais ou menos por esse prisma, né, que eu quero levar vocês agora também a deixa eu ver, agora eu vou baixar os slides, né? Levar uma discussão que eu trouxe, vou precisar que vocês falem, quer dizer, vou pedir, né? Deixa eu só pegar aqui. Aula 3, tá aqui, Sociologia Jurídica, aula 3, vamos a ela. Dentro dessas normatividades, certo? Deixa eu ver você. É um caso que eu trouxe aí dos filhos de 5 pais. Deixa eu ver aqui. Me sinalizem aí se está chegando até vocês, tá bom? O slide. E, para mim não ficar com a boca aqui parada, sem conversar, não é? Deixa eu ver. Tá chegando, certo? Então, sejam bem-vindos aí, certo? Obrigada, Stefano. Fiz uma abertura aí, né? Da paradigmas do pensamento social. Olha aí. Certo? Então, eu trouxe para vocês já 2 reflexões hoje, né? Para tentarmos chegar ao que seria a esses paradigmas do pensamento social, né? Considerando, logicamente, toda a nossa análise na sociologia jurídica, né? E diante disso, né, eu não sei se dá para vocês verem em letras maior aumento, né? Eu tenho ela aqui no meu histórico em maior aumento, mas não reflitam agora não. Reflitam a partir do que eu vou colocar para vocês aqui, por favor, certo?
geralmente quando estamos em roda de conversas, né, seja com advogados, com sociólogos, com filósofos, né, enfim, com qualquer área, com amigos e tal, eu costumo lembrar um estudioso chamado Tomasi, com Z, Tomasi, né? Tomazi. Ele simplesmente destacou em uma das obras dele, né, que dizemos que a sociologia, ela é a ciência da crise, né? Que a sociologia é a ciência da crise. Né? Acho que foi em 90, mais ou menos na década de 90, né? Vários outros pensadores, inclusive sociólogos jurídicos, digamos, eu sou até uma, né, que entendemos sim e corroboramos que a sociologia, ela vem sendo sim uma ciência da crise, porque ela surge diante de um contexto de conhecimento científico, né? Esse conhecimento científico agregado a diversos outros fatores, né? Que, na verdade, teve, né? E levou a um arsenal formativo, né? E um processo de desenvolvimento do sistema chamado sistema capitalista. Olha aí. E aí vem mesclando toda essa historicidade, logicamente, né, diante de próprios progressos, enfim, sociais, econômicos. Não vou falar aula de história aqui, mas eu tenho que traçar mais ou menos essa linha, né, de raciocínio. Né? O apogeu da Europa, naquele período, né, da ciência, da tecnologia, obviamente dos instrumentos de produção, né? Logicamente também dos processos de trabalho, olha aí, das formas de apropriação de terras e a distribuição do poder e das riquezas entre as próprias classes. Isso vem de outras secularizações, meus queridos, né? No entendimento de um processo de racionalização diante de tantas, né, atividades, dentre elas atividades humanas. Professora, eu quero entender melhor a sociologia e a sociologia jurídica. Então, queridos, peguem apenas dois marcos. Pegue o marco da Revolução Industrial, que eu vou falar, inclusive, na aula de hoje, e pegue o marco da Revolução Francesa. Nós dizemos que são recortes. A própria Revolução Industrial, ela trouxe transformações enormes, gigantescas, na estrutura econômica, obviamente. E as mudanças na estrutura política, nós tivemos com a Revolução Francesa, que houve estruturação, né? E, ao mesmo tempo, crises e desordens na organização da sociedade. E isso foi refletindo. Há um outro recorte também que eu posso fazer, quando eu busco os séculos, acho que é 16, séculos 16 até o século 18, séculos 16 ao século 18. Então, eu trato aí a sociologia, na verdade, como um produto histórico. A sociologia como um produto histórico. Nós tivemos um período de transição também. Aí. Esse período de transição, pelo menos em linhas gerais, né, foi um momento de desenvolvimento das ciências naturais. Olha aí. E nesse desenvolvimento dessas ditas ciências naturais, cheguei agora, né, no século XIX, a sociologia surgindo. Olha aí. Florestan Fernandes diz que nós podemos estudar também essa sociologia geral, né,
podemos estudar, trazendo, inclusive, o aporte para a nossa sociologia jurídica, né, através de um tripé. Eu achei interessante o que ele quis dizer, tripé. Esse tripé seria uma dinâmica do sistema de ciências. E aí eu estudaria diante de fatores socioculturais, reforma protestante, revolução comercial, a descoberta do próprio novo mundo, que aí culminou, né, em um século XVIII, com a Revolução Industrial. Então, essa seria a primeira formação do tripé, né? A segunda formação seria necessariamente os próprios fatores ditos intelectuais. Esses fatores intelectuais, meus queridos, né? Tivemos formas de poder. Só um minutinho que eu esqueci de ligar aqui a máquina. É VaptVupt, que eu tenho que ligar aqui, eu tenho que me levantar. Vão raciocinando aí. Então, tivemos esses fatores intelectuais, certo? Que foi justamente o florescimento das utopias, digamos assim. Tenho certeza que vocês já leram. A Utopia, de Thomas More. Não sei. A República de Bundim. Não estou falando de Platão ainda não, né? E a própria Cidade do Sol. Né? São exemplos desses fatores intelectuais, digamos assim, que consequentemente deu à sociedade, não só a europeia, mas à sociedade mundial, eu acredito, né? Uma nova forma de pensar, né? Modos de conhecer a natureza, modos de conhecer a própria sociedade, né? Deixe-me ajeitar aqui o computador. Vão pensando aí no que eu falei, certo? Por favor. E voltei. E nesse contexto aí, como eu estava falando do tripé pessoal, né? Nós tivemos também, né, dentro dessa sistemática, o sistema de ciências, né, citado por Florestan Fernandes, né? Então, o tripé, que eu quero voltar aí, é o próprio sistema de ciências, seria o primeiro aí, né? Eu trago para frente agora. Os próprios fatores ditos intelectuais e os fatores socioculturais. Pronto. Então, analisando aí, na verdade, sobre esse prisma. Né? Então, tivemos muitas e intensas contribuições. Eu trouxe aqui, só para que vocês olhem, contribuições da época, digamos assim, foram florescendo, né? Do Cidadão, de Thomas Hobbes, o livro Do Cidadão, de Thomas Hobbes, não sei se vocês estão anotando aí, né? Mas é um livro riquíssimo. Ele tem uma relação fundamental com a estrutura da sociedade, né? A estrutura humana, da humanização, tem uma relação com a hierarquia, com o Código Penal. Então, tá aqui, né? Então, fala na ideia também do contrato social. Tá? Então, falado na sociologia jurídica. Então, primeira dica aí que eu passo para vocês. Renato, eu vou digitalizar aqui, certo? Obras importantes que eu quero aí. É do Cidadão Thomas Hobbes. Tá aí, do Cidadão Thomas Hobbes. São leituras, certo? Pronto, Ricardo. Eu acredito que muitos têm PDF, certo? Olha o que eu falei, Utopia. Deixa eu ver aqui. A Utopia, de Thomas More também, ou Thomas Hobbes. Cuidado, não confunda. Pronto, a Utopia, ó, esse aqui, tá aqui. Esse aqui, na verdade, é Utopia, o próprio nome já diz, utópico, né? Então, More vai traçando aqui, automaticamente, né, toda uma ilha onde vive uma determinada comunidade ideal, com harmonia, equilíbrio e virtude. E na época ele faz severas críticas, está aqui, à própria sociedade inglesa e europeia, certo? E ele apresenta esse modelo, um modelo de ilha, um modelo estatal, olha aí a loucura, né?
que vai haver todo um sistema social, legal e político perfeito, né, auferidos pela razão. Eu vou trazer na aula de hoje uma temática chamada de racionalismo. Olha aí, certo? Só para a gente ter uma ideia, certo? Esse eu já li, eu acredito, umas 3 vezes esse livro. Esse que eu vou citar agora de vocês. Leviatã, de Thomas Hobbes, né? É só os Thomas hoje. Leviatã, né? Tá aqui. Para mim, eu considero a obra mais importante de Hobbes. Tá aqui. Vocês vão ver isso aqui, eu acredito, na própria filosofia também, certo? Então, o Leviatã. Perfeito esse livro. Né? Tá aí, certo? 3. Trago também, para enriquecer a aula de hoje, professora, eu não vou ter tempo, sugestões para vocês lerem na vida de vocês. Na vida. Certo? Pronto. Principalmente quando terminar o curso de Direito, pensar em fazer um mestrado ou um doutorado na área. Ok? Pronto. Bauman, vou só botar aqui o sobrenome. Babel, entre a incerteza e a esperança. E estou colocando tudo aí. Desculpe, eu digitei errado o nome Bauman com B minúsculo. Globalização. As consciências humanas. Pronto. Esse aqui eu vou precisar de Bauman, de globalização, para a nossa aula de globalização. Mas aí eu digo a vocês, certo? Pronto. Esse aqui eu sugiro todos lerem no final de semana. No final de semana dá para vocês lerem aqui. A Invenção do Direito, certo? De José Roberto de Castro Neves. Fantástico livro, fantástico. E esse que eu li nesse período agora do Carnaval. Uma sinopsezinha dele no meu Instagram, desse daqui, Sem Data Venha, de Luiz Roberto Barroso. Gente, que livro fantástico. Pronto, tá aqui, certo? Um comentário dele eu coloquei, vez por outra eu coloco no meu Instagram, comentário de alguns livros, certo? Esse foi o que eu coloquei por último. Pronto. Vocês estão unidos aí. Professora, todos esses livros eu estou utilizando na aula de hoje, no meu bate-papo com vocês. Deu para entender, não deu? A loucura? Pronto. Tá aí. Então, eu vou e volto. Tem horas que eu não sei mais nem onde é que eu tô. Mas está aí a indicação bibliográfica, certo? E vamos refletir um pouco agora. Né? Como é que eu quero fazer essa reflexão? Eu vou dar 3 minutos para que vocês façam uma leitura nesse refletindo aí. Só 3 minutinhos, por favor. Façam uma leitura aí. Eu não sei se vocês já fizeram. Neste caso aí. Né? Façam uma leitura. Eu estou aqui, inclusive, com um livro que eu peguei. Esse textinho aí eu peguei desse livro aqui. Tá até na bibliografia de vocês. É um estudo de caso. Então, esse é o nosso primeiro estudo de caso da aula hoje, né? Já passamos por ponto de mutação, já passamos pela técnica do meti-meti, já indiquei a bibliografia, já tem mais ou menos um respaldo aí do objeto da própria sociologia jurídica, né? Estudo. E esse estudo de caso, né? O caso do filho de 5 pais. Loucura. Né? Então... eu vou fazer uma leitura mais ou menos o que está no slide aí, né? Devido ao grande avanço da ciência e tecnologia, novas situações e fenômenos sociais desenvolvem-se permanentemente nas sociedades contemporâneas. Beleza. Um exemplo disso é a moderna tecnologia de reprodução humana artificial em laboratório, inclusive com possibilidade de manipulação genética, ou seja, alterando a fertilização de forma a criar condições pré-determinadas de desenvolvimento de novos seres humanos. Em breve, muito, né, não será possível não só clonar seres humanos,
como alterar códigos genéticos de forma a nascerem com características escolhidas previamente. Aí vem as características, inteligência, coaltura. Algumas dessas manipulações já são possíveis a partir do uso de células-tronco. Aí, mais ou menos, com a introdução, né? Busca o que foi visto mais ou menos no vídeo que eu quis colocar para vocês de ponto de mutação. Aí, um videozinho, né? Ele trabalhou necessariamente no vídeo, até copiei aqui, palavras-chave que surgiram no vídeo, né? O modelo cartesiano, eu escutei a cientista falar, cartesiano. Eu escutei também ela colocar pensador de sistemas, e eu escutei ela colocar interdependência, né? Umas teias de relações que constituem as teias da vida. Este é o caso para pensarmos. Imaginemos que uma criança, estou na tela aqui, terceiro parágrafo, seja reproduzida por métodos artificiais, havendo a participação de 5 adultos. Um de vocês aqui, que foi a mãe que doou o óvulo, outro de vocês doou o esperma, outra doou a barriga solidária, e um casal aqui de vocês adotou a criança. Pronto, essa é a teia. Essa foi a teia aí. Essa criança, então, entende o que eu quero dizer, né? Teoricamente, ela é filha de 5 pessoas. Pronto. Nesse processo, aproveitou-se para se efetuar uma manipulação genética no embrião que possibilitou a utilização das células da placenta dessa criança para salvar, comprovadamente de morte, o filho natural do casal que adotou a referida criança. Está parecendo no contexto, está passando numa novela, né? Atual, à tarde. Assim. Essa criança crescerá e um dia chegará a oportunidade de se revelar sua origem, bem como todo o processo que salvou, outrora, o filho natural de seus pais adotivos, seu irmão de criação. Digamos que esse dia seja daqui a 15 anos. Queridos, esse estudo de caso é um estudo que está no livro aí, ó, de Sacadura Rocha, Sociologia Jurídica. Inclusive, eu estou com um livro bem atual aqui, foi a última edição até então, né? E 2017. Então, tá aí. A pergunta que eu faço a vocês. Né? A ciência tem limites? E se tem, são limites morais e éticos? Então, essa é a pergunta após a leitura do texto. Desse texto não, desse estudozinho de caso. Perguntas 1, né? Aqui. Primeiro debate aí. Seria isso daí. E outra que aí a sociologia jurídica entra. Olha aqui. Vou botar aqui. Leram? Pronto. Ai, não, 2, só 2, acho que eu já... Pronto, tá aí. Certo? Isso aí é o nosso dever ótimo. Atividade pensante para a próxima aula. Certo? Vocês têm esse estudo de caso, o caso aí de 5 pais, no filho de 5 pais, certo? Pronto. E 2 questionamentos feitos a vocês. Tentem aí até, vejam aí um debate, se reúnam em grupos, é ótimo. Durante a semana, converse com seus amigos. Próxima aula eu inicio 10 ou 15 minutos, eu abro para 2 ou 3 colegas assumirem aí a defesa ou não, tá bom? Veja aí.
Bem interessante, né? Então, é uma discussão, né, dentro desse âmbito aí, logicamente, da sociologia jurídica, certo? Então, querem perguntar alguma coisa? Posso continuar? Digam aí para mim, por favor, porque só eu que estou falando. O pessoal tá calado hoje, né, professor? Tá demais, menino, o que foi Tá que chovendo em aconteceu? Natal, é? O que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? O solão que tá queimando aqui. Como diz, queimando tudo. Gente, cadê vocês? Eu acho que só ligaram as bolinhas e saíram. Tô acreditando, não. Vou deixar a câmera aqui para a senhora não ficar encabulada, ficar olhando para mim. Não sou o mais bonito da sala, não, mas fica aqui, viu? Oh, pelo amor de Deus, só assim dá pra mim não pensar que eu estou sozinha, né? Assim, nesse mundo virtualzão. Eu estava aqui baixando os livros, viu, professor? Eu baixei praticamente todos já e estou botando no material lá. Já consegui aqui do Cidadão, Utopia, Leviatã, Globalização, a Invenção do Direito. Estou vendo só você ainda está vendo, estou colocando para o pessoal. Ô, Ricardo, obrigada. Lembre-se, queridos, não são leituras obrigatórias, não, certo? É apenas para que vocês organizem a biblioteca de vocês, certo? Agora, lógico, é bom que vocês leiam de Bauman, Globalização, as Consequências Humanas. É interessante para a nossa discussão futura. Eu digo, está no programa da disciplina, tranquilo, certo? E os outros são ótimos também, de leituras. Né? Bom, então, sim, Luciene, é o que eu quero realmente. Vocês não vão poder parar de pensar hoje. Não vão. Porque eu estou elétrica, no sentido assim, é muita informação que eu estou passando para vocês, mas essa daí realmente é oficial, né? Que vocês dão uma lida, desse refletindo, e próxima aula a gente então abre esse debate aí, certo? E aí, pessoal? Ah, muito bem. Deixar de virar as tapioca, já estão chegando. Vou já começar a chamar, fazer a chamada aqui. Dentro dessa recapitulação aí, né, alguns alunos colocam, professora, nós estamos diante de um positivismo, né? Por que se diz que o direito ele é positivado? Por que se diz, então, de uma expressão positivismo jurídico? Eu já vi também uma expressão, professora, chamada de positivismo normativo. É a mesma coisa? É, meus queridos. Né? Nós temos, na verdade, nesse slide aí, né, eu só coloquei as palavras-chave para a nossa discussão, né, a nível de recapitulação, de que toda ciência ela tem um modelo, pronto. Ela tem um modelo ou alguns modelos, mas eu vou falar do direito. Predominantemente no estudo do direito, o modelo teórico, digamos assim, né? O modelo teórico é este modelo do positivismo jurídico ou positivismo normativo. Professora, a senhora pode dar exemplos? Posso? Vocês têm um vadimeco aí? Vocês têm um vadimeco aí? Vocês têm uma lei aí? Pronto, tá aí. Eu não trouxe o meu hoje, né? Eu trouxe tanto livro para cá, não sei nem mais o que eu vou. O código. Pronto. Ricardo, ajuda esse. Pronto, tá aí. Professora, um exemplo. Tá aí. O colega Ricardo acabou de apresentar para vocês, certo? Como resultado, digamos assim, né? Desse método, digamos assim, vigente, né? Na ciência jurídica. Então, esse retrato, é a palavra que eu lembro agora, né? Esse retrato, esse modelo, qual modelo, professor? O modelo do positivismo jurídico, né? Que predomina no estudo do direito, digamos. Então, esse modelo, ele traz a ciência jurídica, né? Como eu não quero ser forte nas palavras, mas vamos lá. Como uma ciência dogmática. Acho que na aula anterior, mais ou menos, falamos algo relacionado a dogma, né? Que eu até pedi que vocês colocassem mais ou menos a significação de dogma. Então, esse modelo traz simplesmente a ciência jurídica, né? Como, sim, uma ciência dogmática. Por quê, professora? Porque simplesmente ela tem o seu objeto de estudo
esse objeto de estudo é um direito, né, posto pelo Estado como um conjunto de normas. Normas que automaticamente elas podem estar compactadas. Aí o Wadenberg é um exemplo. E dessa maneira compete aos próprios juristas, digamos assim, né, interpretar, sei lá, classificar, sistematizar diante de um outro objeto desse estudo do direito. O direito se alimenta de conflitos. Olha aí. Então, diante da necessidade de quê? Da ordenação de tudo isso, da resolução de conflitos. Pronto. E aí, parabéns, estamos chegando à aula de hoje, que é um tema belíssimo, né? Veja que o tema da aula de hoje, como está no título do slide aí, paradigmas do pensamento social. Olha aí. E trazendo com este pensamento social, digamos, né, nós temos nesse dito mundo contemporâneo o direito aparecendo como sim uma essência, né, como algo fenomenológico, como um fenômeno com raízes burocráticas. E a ciência jurídica como um fator de tecnologia. Ah, professora, eu lembrei de Hans Kelsen. Sim, Hans Kelsen foi o principal teórico do positivismo jurídico. Não vou pedir nem que vocês leiam, não. Vou dizer mais nada de obra aqui. Mas, eu não trouxe ela aqui, né? Eu tenho na minha estante. Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Em linhas gerais, em outras palavras, ele vem simplesmente o quê na obra? Sim, levantando a bandeira, defendendo a ciência jurídica como algo autônomo. Ora, se eu digo que a ciência jurídica é algo autônomo, é porque, na verdade, ela vai ter o quê? Para aqui, né? Um método e um objeto próprio de estudo. Sim, para trazer para o próprio direito um conhecimento, digamos assim, dito científico. Olha aí, como disse a vocês na primeira aula, a sociologia como uma ciência. Olha aí, certo? Não esqueçam disso daí. Cada aula eu trago assim uns chamados importantes. Né? Expliquei mais ou menos em linhas gerais, porque em linhas gerais, se eu for explicar, isso aí é um livro que eu vou ter que traduzir aqui. Elaine não está entrando no grupo, Elaine? Ah, no grupo da sala. Sim, no grupo da sala. Veja aí, por favor, meus queridos, acho que é o Ricardo aí. Elaine, tá querendo ser... É do Zap, Elaine? Aí é com vocês, aí eu não saí, certo? E nesse contingente aí, certo? Nós temos como próprias premissas da sociologia jurídica que estamos. Lembrem, por favor, do videozinho que eu coloquei no ponto de mutação. Né? Nós temos que as sociedades atuais, eu não vou falar lá no passado, não, vou trazer para cá. As sociedades atuais, né, nós temos sim apresentamos diferentes planos de cultura, né, planos de política, planos de economia, né, e também diversos sistemas de direito. Lembrem aí de um livro que eu citei já, eu acredito, na aula passada, de Foucault, Microfísica do Poder. Vocês vão entender o que eu quero dizer, se um dia vocês leram, se já leram, interpretarem, né, sistematizarem, Microfísica do Poder em Foucault. Então, a cada dado momento, nós vamos encontrar, nessa análise, elementos jurídicos. E esses elementos jurídicos que se viram, né, de fatores para a formação do que eu chamo hoje de Estado-nação moderno. Estado-nação moderno. Pois não, Nicolas? Obrigada, Ricardo.
Nicolas? Não, professora, já deu certo já. Viu? Deu? Deu. Beleza. Obrigado. Professora, Aí você pode me fazer uma pergunta. Oi? permite só uma intervençãozinha rapidinha? 2, 3. Eu só lembrei agora, a senhora falou de Kelsen, e como é difícil a gente tentar se contribuir com o direito, né, enquanto ciência jurídica. Tem um professor, não sei se a senhora conhece, que é aqui da Paraíba, o professor Leonan, e ele escreveu um livro bacana chamado Defendendo Kelsen. E ele fala sobre a teoria geral do direito e ele critica as pessoas que veem a teoria geral do direito como se fosse um livro que queria dizer que o direito é geral, uma teoria que é engessado. E diz que Kelsen é positivista, é extremo, e ele defende dizendo o seguinte, não, Kelsen separou o juízo de valor da ciência do direito para justificá-la enquanto ciência. E você tem uma base para depois usar isso como base dogmática para você exercer depois toda a crítica, mas sem fugir dos princípios básicos. Eu achei muito bonita essa defesa que ele fez. E eu acato assim, né? Eu também compactuo com essa ideia, entendeu? Eu compactuo com essa ideia. No momento que ele fez, como você disse aí, ele fez simplesmente essa quebra, né? Essa separação. E aí eu posso analisar, né? Dependendo aí, obviamente, da própria interpretação que eu vou buscando a isso daí, né? Essa defesa realmente é interessante, porque muitos, inclusive, entram nessa seara aí da própria crítica, né? Eu não vou ler porque é dentro de um positivismo. Opa, vamos devagar, né? Ele fez todo um trabalho metodológico com relação a isso. Valeu, Ricardo, a sua ingerência aí, viu? Bem assertiva mesmo. Mais algum comentário no momento? E eu vou pegar o gancho, Ricardo, agora eu vou antecipar aqui uma coisa, trabalhando essa ideia dessas premissas da própria sociologia jurídica, eu vou pegar um gancho aí, né? É evidente que nós temos, sim, uma tradição jurídica, né? Ricardo e turma, viu? A aula não é particular, não. Nós temos uma tradição jurídica. Eu não vou lá no direito romano, não. Não vou lá no direito romano, não, suas culturas, seus valores. Mas quer queira, quer não, né? Dentro dessa tradição, nós chegamos a um contexto atual, onde, de uma maneira ou de outra, né, esse direito positivo, ele foi caminhando, chegou ao século XIX, século XX, beleza. Mas aí eu tenho uma forma aí de avaliar também esse direito positivo sob uma outra égide. É isso que eu quero trazer para vocês, e pegando até o que o Ricardo colocou aí, né? Nós temos hoje uma área chamada o juspositivismo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Seria uma quebra também, né? Uma outra forma de interpretar. E esse juspositivismo, ele vai ter como fator de fundamento, digamos assim, né? Que o direito vai se originar de um fato social. Opa, é o que eu venho dizendo a vocês. Eu pego Durkheim. O direito como fato que é social. E no comportamento deste fato social, o comportamento que os agentes vão automaticamente desempenhar dentro de quê? Dentro das relações sociais. E dessa maneira eu torno esse direito o quê? Esse direito vivo. É isso que eu quero dizer, né? É lá Ehlinger, acho que é Ehlinger. O direito vivo. Pronto. É um direito metamorfoseado, sim, transformado, tendo como automaticamente fatos sociais, agentes e as interações sociais, certo? E automaticamente, há uma outra ideia também, se eu trouxer para uma análise em casos concretos, esse que eu trabalhei com vocês vão me trazer na próxima aula, né? Passar a semana queimando aí os neurônios. É lógico que o próprio legislador, olha aí, vamos tirar no Brasil aqui, há, na verdade, uma elaboração dentro de um critério racional, sim, de leis. É um sistema de leis. E vem a justiça, vem o poder judiciário,
né, que vai fazer simplesmente o quê? Uma própria generalização dessas demandas, né, dentro, lógico, de um conteúdo, como é que eu posso? Dentro do conteúdo normativo, certo? Então, aí, Ricardo, eu peguei um gancho aí, desculpa aí, mas foi importante porque deu para trazer, né, essa própria ideia aí da sociologia jurídica, né? Então, vejam que eu ainda não falei nada em relação a Augusto Comte, né? Dentro dessa sociologia positivista, digamos assim. Né? Buscando ainda respaldo para isso, tivemos no século XIX, pessoal, Santo Simon. Às vezes o juiz não permite não, viu? Eu boto só umas abreviaturas, eu não sei. Mas dá uma olhadinha aí, Santo Simon. Deixa eu ver se eu escrevo aqui no chat. Depois procurem sobre ele aí. Pronto. Ele é visto como um dos primeiros pensadores socialistas. Né? E alguns consideram ele o fundador da sociologia. Professor, o que é que isso tem a ver? Tem a ver com o que eu estou chegando agora. Né? Na verdade, ele trouxe ideias para a época vivida, logicamente, né? Mas o que eu quero mostrar a vocês, mesmo ele sendo considerado o pai da sociologia, eu quero chegar em Auguste Comte. E qual é a relação dele com Auguste Comte? Auguste Comte foi um dos precursores da obra de Saint-Simon. Então, de uma forma sistemática, né, Comte trabalhou com Simon. Lógico, deve ter aprendido um conhecimento vastíssimo com relação à própria ideia aí do positivismo, né? Então, alguns consideram Saint-Simon o pai da sociologia, outros já consideram Augusto Comte como o pai da sociologia. Pronto. O que é que eu quero trazer aí com a ideia de Comte como a sociologia em um contexto de leis imutáveis da vida social? Porque a partir daí, pessoal, essas leis imutáveis, o próprio Comte colocava, né, como realmente precursor, né, de Simon, o estabelecimento de uma determinada ordem das coisas. Não só do passado, como do presente e do futuro. Não era de preocupação para ele, digamos assim, né? Trabalhar dentro de um critério crítico, trabalhar dentro de um critério de discussão crítica, né, sobre a realidade existente. E nem tampouco ele propunha soluções, digamos assim, né, para uma relação de dominância do próprio sistema capitalista com o operário. Né? Não, essa é uma análise, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Não fazia parte da sua preocupação, digamos assim, das suas considerações, valores como pregnados pela Revolução Francesa, liberdade, igualdade, justiça. Para Comte, na verdade, né, a própria sociologia vinha, né, e ela deveria ser vista como uma ciência. Sim, que bom, né? Uma ciência da sociedade baseada em leis gerais. E que ele chamou inicialmente de uma física social. E como física social, a premissa simplesmente era que tinha um apoio nos pensadores iluministas do próprio século XVIII. Aí eu retrato a ideia do iluminismo, né? Que traziam e afirmavam que podemos, sim, entender as leis da sociedade humana. Mas de que maneira, professora, né, à época? Aplicando, sim, os próprios instrumentos da ciência. E aí, com esse ideal, Auguste Comte formulou o que nós entendemos teoria positiva da sociedade. Pronto. Então, diante dessa ideia de uma teoria positivista da sociedade, né, parte-se de um determinado princípio de que nós homens, digamos assim, nós homens, no contexto geral, né, nós devemos aceitar a ordem existente. E nós não devemos contestar essa ordem existente. Caberá também a nós, nesse ideal, né, revelar o mundo, lógico, como esse mundo é,
Tudo bem? E como será? Partindo de quê? Partindo das leis ditas imutáveis. Partindo das leis ditas imutáveis. Lembre-se, não existindo a possibilidade de mudar. Pronto. E assim, na época, o próprio conhecimento da sociologia, digamos, era simplesmente o quê? Nessa égide do positivismo, digamos, né? Definir o que a sociedade é e não dizer o que ela deveria ser. Olha, gente, dizer como a sociedade é e não dizer como ela deveria ser, né? Pronto. Então, é aquela ideia. Corta-se gloriosamente, digamos assim, a ideia de quê? A ideia de contestação. Então, o positivismo, ele baseia-se simplesmente, ele tem como alicerce a coleta de dados sobre um determinado grupo, uma determinada sociedade. E é feito pela confirmação desses dados. Através até de um método chamado método de quantitativo, né? Um método de experimentação. Era isso que eu queria dizer a palavra, experimentação. Certo? Então, assim, para Comte, Auguste Comte, a sociologia, né, ela deveria simplesmente exercer uma espécie de guia, digamos assim, onde todas as ciências deveriam voltar-se para ela. Porque a sociologia representava um nível mais alto de algo chamado complexidade. E, ao mesmo tempo, fragilidade. Olha que loucura, uma coisa complexa e frágil. Isso, Stefano. Olha aí como eu quero que vocês participem. Olha aí. Então para o que você já está colocando, Ricardo, Stefano, olha aí, você já está o quê? Você já está arguindo, você já está contestando. E o positivismo não quer. Não queria, né? Não abria mão desse caráter de contestação, certo? Olha aí, veja o que nós temos hoje. Olha aí. Veja que nós temos hoje, na verdade, que o nosso modo de pensar, não sei se vocês concordam, esse é o meu, tá? A minha maneira de analisar. O meu modo de pensar, o nosso modo de pensar, as nossas atividades, de uma maneira geral, né? Elas estão inseridas em um contexto social, vinculado, sim, a uma determinada época. E por mais que eu queira realizar ou participar de uma reestruturação de uma chamada nova ordem social, eu preciso sim compreender. E para que eu compreenda, eu tenho que fazer um exercício de quê? De quebra de paradigmas. Certo? Olha aí, eu tenho que fazer. E para que eu faça esse exercício, eu tenho que atravessar essas leis imutáveis. Certo, queridos? É mais ou menos essa interpretação aí, né? Interessante. Eu não posso trabalhar aqui todas as ideias do positivismo para vocês, porque não vai haver tempo. Mas para que vocês entendam que esse material, inclusive, parte dele está na apostila de vocês, assim, né? Algumas citações, certo? E outras eu tirei dos livros mesmo, que eu disse a vocês. Então, nessa interpretação aí, né, eu trago uma explicação do positivismo de Comte. São elencados várias explicações, mas eu trouxe apenas 3 principais, né? As características e propriedades imutáveis dos fenômenos sociais, uma despreocupação com as determinações históricas atuantes sobre os fenômenos sociais. Olha aí. Estou levantando bandeira aqui, inclusive, né? Tudo para o que o Stefano falou. Olha aí. Estamos em mudança constante. E quebrar esses paradigmas, né?
O pesquisador deve manter-se neutro em relação aos fenômenos sociais como uma condição sine qua non para capturar a natureza das coisas, certo? Me permitam aqui rapidamente. Então, o direito positivo, né, nesse raciocínio aí, né, nessa explicação, ele simplesmente nasce da necessidade de ordenação, de uma sustentação jurídica do Estado moderno. E com isso levando simplesmente em contrapartida a uma juridicidade dita exclusivamente naturalista, né? Que se torna, inclusive, com insuficiência, digamos assim, né? Em justificar a origem e o poder das instituições superiores. Século XIX, para mim poder chegar nesse slide aí, que tem essa tabelinha, não foi criação minha, isso aí eu retirei de um dos livros que eu li também. A partir do século XIX, né, a própria filosofia, né, positivista de Comte, ela vem traçando, né, um extraordinário patamar e caminhar para que o direito positivo ingresse. Né, ingresse de uma forma dita, o quê? Uma forma dita sistemática, onde temos o poderio do Estado, logicamente, olha aí, é Estado, direito, né, trabalhando automaticamente numa própria organização, digamos assim, em um próprio controle, né, da sociedade, digamos assim, né? E aí eu entro com aquela ideia que eu já trabalhei desde o primeiro encontro, o direito como um instrumento de quê? Um instrumento de sustentáculo, de sustentação e, consequentemente, de ordenação, né, de um poder e de uma coerção social. Eu fiz mais ou menos em linhas gerais. Vocês devem estudar também, dentro da filosofia positivista, né, o direito positivo, na visão de Augusto Comte. E aí traz a ideia de uma própria oposição à visão justnaturalista, digamos assim, né, a uma percepção da própria garantia. Garantia de quê, professora? De propor uma ordem que seja capaz de proporcionar o bem-estar, né, e o progresso social. Professora, traga uma análise, digamos assim, disso que a senhora falou, que eu não entendi foi nada. Do que a senhora falou para a nossa atualidade. Existe ainda, digamos assim, discussão que eu possa revestir dentro de toda essa teorização? Ineficiência de uma lei. Pode ser fruto disso daí? Ineficiência de uma determinada lei. Ineficiência de uma determinada lei. Não estou falando de lentidão do sistema, não, viu? Já falei, né? Eu estou falando de ineficiência de uma lei, de uma aplicabilidade inadequada de uma determinada lei. O que nos leva a uma distorcida visão. Isso. Muito bem, Ricardo. O que nos leva a uma distorcida visão do direito com a lei. E nessa distorcida visão do direito com a lei, eu chego, na verdade, à própria ideia da existência desse positivismo jurídico, digamos assim, né? E também há uma análise, não, que a gente não pode nem fazer análise nessa aula curtíssima, mas é uma demonstração aqui desse quadro do que viria a ser um direito natural, vocês estão vendo legal? E um direito positivo, de um direito dito natural e um direito dito o quê? Positivo. Aí.
Esse direito natural é o que eu, você, cada um de nós, esse direito natural, né? É aquele direito que nós adquirimos ao nascer. E esse direito nosso adquirido ao nascer, me perdoe até o que eu vou dizer, né? Ninguém pode modificar. E eu vou seguindo a ideia de Paulo Nader. Se esse direito natural ninguém pode modificar, se ele está comigo desde o nascer, ele não é escrito, ele não é criado pela sociedade e ele não é formulado pelo Estado. Ele é válido universalmente. Se ele é válido universalmente, ele é imutável. É algo abstrato. E esse direito dito natural, ele nos ensina através de quê? De uma experiência. Ele nos ensina através de quê? De uma razão. Exatamente, Ricardo. Ele não tem limites territoriais. E por não ter limites territoriais, né, é aquela palavra que eu usei, ele é abstrato. Certo? Tem algum colega que quer falar? Nicolas? Você quer falar, Nicolas? Professora, desculpe interromper a senhora, é porque a Não gente interrompe não, Nicolas. a senhora que está comentando direito natural, direito positivo, a gente estava estudando isso na introdução ao estudo do direito, que é uma disciplina que a gente está pagando Ótimo. também. E aí o professor passou um breve esquemazinho para a gente definir algumas acepções da palavra direito. E em um contexto lá a gente ficou com dúvida se era direito natural, direito objetivo, positivo, porque era direito à vida, à saúde, e era tutelado pelo Estado, mas, tipo assim, eu imagino que a gente também, na hora que a gente nasce, a gente tem direito a essas coisas, ou eu estou errado? Não está errado, não. Não está errado, não. Não está errado, não. É algo que, de repente, vai sair da abstração para o concreto. Entendeu? Quando sai da abstração para o concreto, Nicolas, é aquela ideia de que eu tenho direito à saúde. O Estado, ele deve me proporcionar. É assim, né? Certo? Eu tenho direito à vida. Acho que foi isso, né? Que você falou, vida, saúde, pelo que eu peguei desse contexto aí. Certo? E nessa discussão eu trago o direito positivo, né? O direito positivo, ele tem uma origem, né, e fundamento no próprio direito. Perfeito, Renato. Se não tiver olha aí, se não tiver positivado, ele não é válido. Ele não é vigente. Pronto. É aquela ideia que eu disse. Eu saio de quê? Do abstrato para o concreto. O que seria o concreto? Essa validação. Certo? E muito bem colocado por vocês, tá? E dentro dessa seara aí, então, certo? Esse direito positivo, olha aí, nada mais é do que um conjunto. É um conjunto, né, de normas jurídicas. Eu acho que eu já tinha dito até a vocês isso hoje, né? Em outras palavras, né? É um conjunto, sim, de normas jurídicas que tem uma estrutura, né, que tem uma natureza. Traduzindo numa linguagem bem nossa, tomando café aqui, é as leis que temos que nos submeter. É a lei que temos que nos adequar. Daí. Aí tem o próprio Nader, o Paulo Nader, diz uma coisa muito interessante, né? O direito positivo, quando ele se afasta do dito direito natural, ele cria leis injustas. O direito positivo, ele é criado pelo Estado. Olha aí. E ele tem como fundamento a ordem social. O direito natural, na minha visão, como de outros teóricos, né? Esse direito natural, ele é superior ao Estado. Está ligado a princípios. Vem com a nossa natureza humana. Aí chegou ao que vocês perguntaram aí, mais ou menos, porque tem que ter a criação, né, estatal aí. O direito à vida, o direito à liberdade, né, o direito à reprodução.
que vai trazer aqueles ideais de ideais de justiça, certo, queridos? Perfeito. Olha aí. Essa tabelinha aí, não vou ficar lendo, não. Mas é mais ou menos o que eu disse, certo? Em outras palavras. Tabelinha aí, às vezes, é bom. Tem aluno que gosta de estudar, né? Por organizações assim, né? Só para fazer uma diferenciação, certo? Então, veja, queridos, a nossa discussão, ela traz simplesmente essa vigência aí, né, de um dito direito natural e de um direito positivo. Ambos precisam estar conectados. Para que um seja válido, digamos assim, saia do abstrato, né, tem que haver a validação pelo Estado. De que forma? Positivada, certo? Olha aí, a própria Constituição Federal é um exemplo dessa positivação de direito natural. Veja o artigo 5º, o artigo 5º é rico, sempre digo, né, o artigo 5º, mas não sei porquê, mas para mim é um artigo riquíssimo da Constituição Federal. Tá aí, é um exemplo dessa relação aí, é um exemplo dessa interdependência, certo, queridos? Algum comentário, alguma pergunta? Stefano, é sim. Sabe por que ele é o mais cobrado em provas? Se vocês tiverem um tempinho, leiam o artigo 5º. Leiam. Você vai lendo e... Nicolas, responda a você. Deixa eu só terminar aqui a minha interpretação de Stefano. Todo o artigo 5º da Constituição, ele vai tratar de áreas do direito. Ele vai tratar de áreas do direito. Certo? E aí levando, né? Então, por isso que ele é o mais cobrado em provas. Não só objetivas, como provas discursivas também. Pensou você fazer um concurso, uma prova para um concurso X, na terceira fase, que é uma prova discursiva, você vai ter que sustentar sobre o direito à vida? Olha aí. Né? Ninguém... Ai, Ricardo, adorei, viu? Adorei. Depois manda para o meu zap, por favor, Ricardo. Sim, vou responder ao Nicolas. Ricardo, não esqueça de mandar não para o meu zap, por gentileza. Nicolas, né? Professora, nos diga uma coisa, por gentileza. O direito natural pode estar dentro das normas jurídicas extrajudiciais? Meu amigo, que pergunta. Como eu estou sendo gravada, eu não vou nem dizer a palavra, certo? Para vocês não me levarem a mal. Palavrões na aula, né? Primeiramente, né? Eu tenho que entender o que são normas jurídicas extrajudiciais, né? Eu tenho primeiro para te responder, viu, Ricardo? É Ricardo. Acho que foi Ricardo que perguntou, né? O que seriam normas jurídicas extrajudiciais? A própria advocacia extrajudicial, né? Trabalha com o intuito simplesmente de quê? De codificação em determinadas normas, né? Regulamentação dessas determinadas normas extrajudiciais. Então, nesse momento aí, Nicolas, eu posso sim entender essa minha visão, certo? De que sim, o direito natural pode estar nessas normas extrajudiciais, certo? Isso aí está muito aplicado, acho que a área do direito civil trabalha muito com isso daí, certo? Tanto é que tem alguns provimentos em determinados tribunais, né, que vem simplesmente tratando isso daí. Depois você dá uma olhadinha na parte de... Deixa eu ver se eu me lembro. Notários, registradores, né? Registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, né? Muito na área do próprio direito civil, né? Direito de imóveis,
certo? Tabelionato de notas. Então, eu posso, sim, ter uma relação da aplicabilidade desse direito dito natural. Certo? Não sei se deu para... Foi show a pergunta, viu? Não, Nicolas, nenhuma pergunta é besta. Nenhuma pergunta é besta, certo? Eu não sei se deu para explicar, certo? Porque no momento que eu trago, inclusive eu salvei essa sua pergunta, uma pergunta muito bem feita. Quem sabe até numa prova, né? Mas agora eu não posso, porque a prova de você já está pronta. Que eu vou deixar para revisão. Pronto. Leis positivadas. Ricardo, quando você falou aí o modelo americano, né? É o modelo, inclusive, dessa aplicação na própria resolução de conflitos, certo? Que nós, inclusive, buscamos, né, esse modo de resolução de conflitos do direito americano, do common law. Tá aí. Então, buscando, sim, essas interpretações que extrapolam as leis positivadas, né? Pronto. Por isso que eu falei do próprio âmbito do direito civil, certo? A jurisprudência, Ricardo, que é a inovação agora, né? Tudo, você não sabe mais nem o que você está lendo, se é certo ou errado. Você vai ter que ir para onde? Para a jurisprudência. Né? Eu tenho um tio meu, ele é advogado, né? E é engraçado, faz tempo isso, quando eu comecei a fazer direito, né, ele dizia sempre para mim, minha filha, você só estuda no direito súmulas. Só estuda no direito súmulas. Né? E um tempo, agora, ele diz, minha filha, você só estude jurisprudência. Entendeu, né? Então, tanto é que na época eu fui fazendo um curso de súmulas. Vocês acreditam? 6 meses, foi um curso de súmulas, certo? Cuidado, jurisprudência não é extrajudicial, mas algumas decisões jurisprudenciais podem ser, entendeu, né? Podem ser absolvidas pelo extrajudicial, certo? Eu acho que agora, né, melhorou aí. Certo? Entendível? Entendível, queridos, aí? Entendido? Que não deixa de ser os próprios... Pronto, beleza. As jurisprudências, na verdade, são as interpretações, né? E essas interpretações, numa linguagem bem nossa, né? Elas, por tribunais superiores, logicamente, né? E elas podem automaticamente, né? Esse conjunto dito de decisões judiciais, né? Elas podem ser canalizadas, né? Por cada um dos tribunais. Certo, queridos? Pronto. Então, foi dado isso daí. Tem mais alguma pergunta bombástica dessa daí? Ok. Extrajudicial. Eu dei alguns exemplos, muito na área civil, né? As próprias resoluções de conflitos, né, no direito civil, as próprias resoluções de conflitos, exemplos, arbitragens, né, mediações, são resoluções extrajudiciais, tá? Que podem se tornar o quê? Judicializadas. Né? A resolução de conflitos, justamente, foi uma inovação no próprio Código Civil, no direito civil, para tentar, né, desburocratizar a máquina, né? Aí vem todo aquele... Certo, Emília? Ih, Renato. Complicado, né, Renato? É igual um artigo que tem no Código Penal, o roubo. Né? Não é o furto, não, é o roubo, que insere uma qualificadora. Período noturno. Período noturno depende do que seja período noturno, né? Não é à toa que a norma penal, respondendo a você, Renato, respondendo a sua pergunta, vou falar pelo direito penal, tá bom? Não é à toa que o direito penal tem várias normas em branco.
várias normas penais em branco. Precisamos complementar. Por falta de quê? Por falta de subsídios nossos. Eu vou dar um exemplo. Crimes contra a saúde pública. O Código Penal traz crimes contra a saúde pública. Epidemia, omissão de notificação de doenças, desobediência a uma medida sanitária preventiva. O Código Penal trouxe. Tá aí, tá aqui, meu filho, é isso. Sim. Olha aí, né? Normas em branco. Então, eu tenho que buscar outras normas, portarias, resoluções, decretos, certo? Para poder adequar. Para poder adequar. Jurisprudência e súmula. Eita, menino, vocês estão? Vou levar vocês lá no STF, Brasília, quando passar o período, certo? Minha princesa, assim, rapidamente, viu? Rapidamente. O que eu posso dizer? Jurisprudência são decisões judiciais. Jurisprudência é um conjunto de decisões judiciais, do Supremo. Pronto. As leis, elas são, de uma maneira ou de outra, passadas por um processo de interpretação, né, sobre conteúdos dos tribunais. Pronto. E o que é súmula? Súmula, em uma linguagem bem clara, tem até na internet, depois vocês procurem, certo? Eu estou aqui no meu caderno, que eu tenho já um caderno assim, com vários arquivos de coisas. Súmula nada mais é do que uma consolidação objetiva da jurisprudência. Veja aí que vocês têm as súmulas vinculantes, vocês têm as súmulas do STF, do STJ. Eu vou cobrar, viu, por consulta. Cobrar em euro. Posso fazer isso, sim, Nicolas, viu? Porque vocês estão com algumas dúvidas que a discussão, uma coisa leva a outra. Vamos voltar ao nosso direito positivo? Bem simples, certo? Gente, então, isso aí eu já expliquei, não vou ficar repetindo. O direito positivo nasce na necessidade de sustentação jurídica de um Estado dito o quê? Um Estado dito moderno, né? E aí eu chego à própria ideia aí eu trago o Alberto Bobbio, né? Que o positivismo jurídico considera a norma como um comando, né? Formulando a teoria imperativista do direito. Né? Só para uma definiçãozinha assim da ideia, já falei sobre o positivismo jurídico, né? E eu chego nos paradigmas do pensamento social. Eu precisei fazer essa construção com vocês para chegar. Isso aí eu tirei da apostila do Blackboard de vocês, tá? Os paradigmas do pensamento social. A modernidade e, obviamente, a dita o quê? A dita pós-modernidade, né? Então, o que eu quero trabalhar nesse contexto aí, né? A própria modernidade, né, trabalha com a ideia da razão como forma de compreender o mundo, né, e como um instrumento para o progresso da humanidade. Pós-modernidade, parece que até o objeto e a forma que se trabalha, né, tem diferenças sutis aí. Trabalha com a fluidez e uma relativização de identidades e comportamentos. Inexistência de metanarrativas para a própria sociedade. Quando me fala isso daí de modernidade, pós-modernidade, tem teóricos, né, na sociologia jurídica, que trabalha na vertente da modernidade e também que nos traz respaldo para essa ideia aí de quê? Para essa ideia da pós-modernidade, né? Aí eu pergunto a vocês acham que nós estamos em qual período? Da modernidade ou da pós-modernidade? Nós estamos em um período que adveio até com a ideia de uma revolução industrial que trouxe uma nova ordem social? E aí? O que é que vocês me dizem? Certo. Os fluxos que nós estamos, constantes, né? Ricardo está colocando aqui um período de quê? Um período de transição, né?
há uma mescla. Queridos, assim, no meu simples ponto de vista, né? No meu simples ponto de vista, né? Mesmo diante da ideia desse direito positivo, não é isso? Traçando a ideia de um positivismo jurídico e tal, né? Nós ainda estamos, né? É como se estivéssemos nesse período de... Estamos na pós-modernidade, mas eu acredito que também dentro de uma êxtase de quê? De uma mescla, sim. Estou pegando as palavras de vocês, né? Em uma transição, certo? Em uma transição. Por quê? Lembrei agora daquele filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Tempos Modernos, de Charles Chaplin, né? Minha princesa está perguntando, tem um livro também, eu não lembro o nome do autor, certo? Vou responder, aí vocês fazem parte da nossa aula. Eu acho que é Lacan, porque minha mente eu não anotei. Jamais fomos modernos. Jamais fomos modernos. É o título do livro. Depois vocês dão uma olhadinha, acho que é ele mesmo. Bruno Lacan. Ou nem é, mas o título é Jamais Fomos Modernos, né? Então, a modernidade, ela tem início na Revolução Francesa, com novas concepções filosóficas sobre o modo de pensar e de agir e de refletir sobre o mundo. E aí, respondendo aqui, a Maria Emília e a Renata. Emília, o que seriam metanarrativas? E Renato, e amigo, estamos para isso mesmo, viu? Estamos para isso mesmo. E após o pós-modernidade, qual será o nome a ser dado? E você já está fazendo uma pergunta de bola de cristal, certo? Metanarrativas, ele é uma palavra, pronto. É uma palavra, um vocabulário muito utilizado na teoria da cultura, do Emília, e na filosofia. Metanarrativa, né, é uma narrativa além do que está presente naquele determinado contexto. Você quer um exemplo de metanarrativa? Nós temos a própria filosofia iluminista, o iluminismo, a filosofia iluminista. Pronto. E é aquela ideia que nós temos dentro da metanarrativa, para eu entender um contexto aqui, eu tenho que ter uma visão total da história. Eita, loucura. Eu tenho que ter uma visão total da política. Eu tenho que ter uma visão total da ética na humanidade. Se for lá na filosofia, eu não sou filósofa, mas se você for lá na filosofia iluminista, que acreditava na ideia da razão, que o progresso científico, que a tecnologia levava o homem ao êxtase da felicidade. Eu nem sei se é. Aí foi quebrando com alguns dogmas. Isso leva a entender que algumas teorias, elas só são falácias. As teorias, algumas, né, são só falácias. Certo, queridos? Dessas metanarrativas. Após a modernidade, qual será o nome a ser dado? Renato, sei não, Renato. Não sei, viu? Vamos consultar os universitários. Viu? Vamos consultar os universitários. E nesse ideia aí, né, dentro, com licença, eu estou voltando aqui. A modernidade, então, inicia-se com aqueles ideais da Revolução Francesa, né? Traz toda uma ideia de conteúdo filosófico, né, para o mundo. O iluminismo, olha aí, não sei por que eu queria ter vivido na época do iluminismo. Acho bonito essa fase aí. É um movimento intelectual, filosófico, como eu tenho para você, cultural, né?
foi durante os séculos 17 e 18 na Europa, né? Entregava a maior liberdade econômica, política, social. Né? E foi um movimento que ele na verdade, ele trouxe, né, significativas mudanças, né, na sociedade. E foi na sociedade local, na sociedade francesa, né? Foi na sociedade como um todo, foi na sociedade mundial, dentro desse, foi o famoso século das luzes, né? Defendia o poder da razão, né? Em contrapartida, né, em detrimento da fé, da religião. E eles usavam uma crítica bem racional dos campos aí do saber, dos campos do conhecimento, certo? E, de uma forma ou de outra, né, nós tivemos expoentes iluministas, Montesquieu, vocês ouviram falar, né? Rousseau, e tinha várias características, esse iluminismo, né? A ideia de poder do rei deveria ser limitado, só um exemplo, né? Por um chamado conselho, ou até mesmo uma constituição, certo? Aqui na sala tem algum professor de história, ou algum historiador? Tem não, né? Acho que não. Isso aí é mais ou menos, pessoal, um aporte temporal, né? Que vai simplesmente fazer as pontes entre o modernismo e o pré-modernismo. O racionalismo é uma corrente na filosofia, que a razão é o centro do conhecimento. E para que o ser humano alcance esse conhecimento, tem que ser um conhecimento não estratificado. Esse conhecimento tem que ser um conhecimento completo. E buscar um desenvolvimento completo não é um exercício fácil, pessoal. Não é um exercício fácil. Porque é um pensamento, como alguns dizem, professora, a busca dessa razão através de um determinado pensamento lógico. E tivemos vários expoentes racionalistas, né? E foi na modernidade uma corrente muito importante, né? O racionalismo. Ele toma o apogeu mesmo no Renascimento, obviamente, né? Porque ele vai diante de toda uma égide de uma filosofia dita grega, certo? Com algumas teses aí. Né? E o principal objetivo do racionalismo era simplesmente o quê? Tratar a ideia do mundo, teorizar o mundo, né? E através disso buscando um modo de conhecer os seres humanos. Não aceitava nada de empirismo como fonte de conhecimento verdadeiro. Descartes foi um deles, né? Um desses racionalistas aí, René Descartes, foi um físico e um matemático francês. Foi considerado um dos primeiros pensadores racionalistas. Né? Tivemos Spinoza também, Leibniz. Isso é só para que vocês entendam, né, como é que a sociologia ela foi se comportando, né? Inclusive, eu coloquei isso no início da nossa aula, dentro dessas escolas aí. Universalismo, olha aí, eu acho legal quando falam a ideia de um projeto civilizatório. Algo muito universal. Gente, compreender o ser humano de maneira homogênea. Compreender o ser humano de maneira homogênea. Outra, não é fácil, né? O universalismo está muito ligado a um conceito também de religião, que eu não vou discutir aqui na aula, certo? Mas, de repente, se você pegar hoje, atualmente, grupos de direitos humanos, digamos assim, né? E os grupos de direitos humanos têm um confronto muito grande com essa ideia do universalismo,
É bom depois vocês até dão uma olhadinha, né? Como é que eu posso trabalhar isso em uma vertente da sociologia jurídica, né? Ora, vamos discutir educação em direitos humanos. Educação em direitos humanos. Então, se eu trazer a ideia de currículo, digamos assim, há uma herança universalista da própria questão curricular, que aí entra em choque com o quê? Com o relativismo cultural, certo? Só para que vocês tenham uma ideia assim, de um tema bem polêmico, né, na égide do universalismo, que a própria sociologia jurídica pode abordar, né, tranquilamente. E bem-vindos, né? Estamos no que entendemos, igual um amigo meu, estamos no que entendemos a era do pós-modernismo. É um movimento, assim, surgiu em meados do século XX, né? E trouxe aí uma interferência e uma intercontextualização da arte, da arquitetura, da crítica, da filosofia, da sociologia, né? E apregoou, alguns dizem, né, que afastou-se totalmente do modernismo. Segue segue a modernidade, né? Alguns chamam de um movimento pós-industrial. Não deixa de ser, sim, um processo civilizatório, né? Um processo contemporâneo, né? Que traz aí as mais variadas significações, digamos assim, né? A própria literatura vem crescendo muito nesse período aí do pós-modernismo, né? A sociologia jurídica também, desde que ela traz essa ideia muito mais crítica, digamos assim, muito mais contextualizadora. Você lê o livro algumas Grande Sertão Veredas, né? Traz um resgate disso daí, né? Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Rubem Braga. Bom, aí deixa quieto, né? Porque aí eu quero mostrar a vocês, né, essa amplitude aí, né, de conexões. Muito bem, Stefano, isso. E é uma área muito rica, né? Essa pós-modernidade. Né? O que virá, eu não sei. Né? Não vou falar aqui em especulações de maneira alguma, nem trazer sensos comuns, assim, até porque não há ainda, né? Mas o que entendemos é que, para alguns, realmente, é um período de transição, e os períodos de transições históricos, eles não são curtos, não é verdade? Porque nós precisamos também trazer uma bagagem, aí entra a cultura, uma bagagem de herança, né? Econômica, aí começa, né? Todos aqueles entes aí, né? Econômicas, políticas, sociais, éticas, morais, para chegarmos simplesmente na discussão aqui, né, do direito no âmbito da sociologia, jurídica, né? Aí o que eu posso dizer até para finalizar o nosso encontro é que o direito, né, ele necessariamente ele deve sim acompanhar, né, dentro, logicamente, de suas condições, deve acompanhar essa expansão, né? Veja aí a discussão que eu coloquei para vocês hoje, que vocês vão me trazer na próxima aula, né, no estudo de caso, e veja aí várias situações, né, e que, por vezes, o direito ainda está inerte, certo? Várias decisões que, na falta aí do direito, né, temos que usar, pela própria introdução ao estudo ao direito, os costumes, né, os usos sociais de uma determinada sociedade, uma determinada comunidade, população, certo? Gente, foi muita informação na aula de hoje. Eu não, assim, essa palavra conclusão parece que terminou tudo, né? Mas o que estava previsto para hoje, né? Foi cumprido. Pronto, é melhor dizer assim, foi cumprido. Certo? Sou toda ouvidos. Ô, Nicolas, obrigada.
Nicolas, esse negócio de desenrolada, negócio não me manda ser engessada, não, porque por engessada, eu fico em casa. Quer dizer, já estamos em casa, né? A maioria. Quem pode, lógico, né? Não me manda ser engessada, não. Não manda, não. Sou não. Para mim, a leitura, né, ela é muito importante, né? Dependendo da leitura também, né? Não é porque eu vou ler uma obra X que eu vou defender a obra, não, né? Eu vou ler, fazer os meus conceitos, minhas interpretações, né? Concordo por isso ou discordo por isso, né? É por aí. Aí eu quero que meu aluno também seja assim. Crítico, participativo, ético e moral. Ui, nem meu chá acabou, minha água acabou, minha vitamina C acabou. 2 horas falando. Dúvidas? Obrigadão pela participação de vocês na aula hoje, foi maravilhosa, certo? Então, ó, próxima aula você já tem uma atividade para ficar, né? Desenrolando aí durante a semana, que é o estudo de casa. Tá no slide de vocês, certo? Pronto. Podemos... Aula de hoje... As conexões ocultas, nós temos o livro, está até aqui. Ixi, mas ainda nem é porque eu botei. As conexões ocultas é um livro, certo? O filme é Ponto de Mutação, que é um filme e um livro. Ponto de Mutação. Opa, pronto. O livro é o Ponto de Mutação e tem o videozinho, certo? Já, Ricardo, menino, olhe, essa turma vai ganhar um prêmio Nobel. Vocês são ótimos. É bom que vai ficar bem rico, né, a sala de Sociologia Jurídica, assim, com muitos aportes aí para vocês. Pronto, é isso. Certo? Queridos, tenham uma boa... Hoje é terça, né? Uma boa continuidade aí na semana, certo? Muita paz para vocês, saúde, positividade e vamos em frente. Obrigada, viu, pela participação de vocês hoje na aula. Foi maravilhoso. Perguntas fantásticas, perguntas super maduras, certo? Colocações muito fundadas. Inclusive, está salvo aqui, né, no chat, está na gravação, mas eu também coloquei no meu bloquinho de anotações, todas elas. Até porque enriquece muito mais. Certo? Beijos. Stefano, eu vou fazer o seguinte, próxima aula, nós iniciamos às 9h10, mas eu sempre entro antes. Aí a gente pode, antes da aula, uns 10 minutos ou 15, a gente tirar algumas dúvidas. Certo? Guilherme, você se perdeu. Guilherme, você se encontra. Guilherme, você se encontra. E eu estou também, durante a semana, em horários comerciais, para ter as dúvidas de vocês, via Zap, via e-mail. Tá legal? Um grande beijo. Dúvidas, anotem para tirarmos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Vou desconectando aqui todos os elementos cibernéticos. Cheiro, fui.